a indenização está sendo feita ao arrepio da lei, por isso que as empresas de São Paulo, Minas, não aceitaram, e ganharão na justiça quem for, e que as federais tiveram que aceitar, porque senão, né, a diretoria seria demitida se não aceitasse, né? Mas é um absurdo, porque a empresa abriu mão de praticamente a metade do que teria direito. Repare, o Paulo Scaff dizia, está tudo amortizado. Não está. Então, o que foi que o governo resolveu fazer? Bom, se não está amortizado, eu amortizo. Mas para quê, rapaz? Para quê? Só para satisfazer? Mande baixar, faça uma regra que baixe a energia, e é possível fazer. Mas não fez. Não fez e levou a isso. Bom, então, para a gente resumir e fechar a conversa, eu digo o seguinte: o modelo que foi implantado por Fernando Henrique levou o setor ao desastre. Lula não teve coragem ou condições de corrigir como pretendia, viabilizou a continuidade do funcionamento do modelo e que levou a essa situação das tarifas. Pressionado pelo governo, pelo povo, pela sociedade, para fazer uma solução, e não, mais uma vez, não tendo coragem agora de ferir a questão, que são os interesses milionários que estão por trás disso, do grupo que domina hoje em dia na iniciativa privada os interesses do setor elétrico. Então, o jeito que teve foi: vamos baixar a energia com o sacrifício das empresas estatais, nos quais a Chesf, por ser a mais antiga e de maior peso, é a principal vítima. E isso significa o quê? Você pegar todo essa situação, esse patrimônio que tem agora, toda essa estrutura que funciona do jeito que estava, e você dizer, não, ela vai funcionar, continuar a funcionar com uma receita da ordem de 30% do que era. Rapaz, não existe empresa nenhuma no mundo que possa sobreviver com isso, por mais sobra de dinheiro que tivesse. E os 7,5 bilhões, que é a metade do que ela teria direito, praticamente, um pouco mais, né? Pode ser o apartamento vendido que o Bosco falou. Não é fácil viabilizar não só esse PDV, e depois de viabilizar o PDV, a situação, a empresa que vai resultar, funcionar nos moldes que ele acredita que vai funcionar e que eu estimo que funcione. Mas é preciso muita fé. Por quê? Porque, inclusive, existe no Brasil montado um esquema para prejudicar as estatais, para inviabilizar o funcionamento da estatal. Certo? O próprio Lula fez uma declaração aí que eu considero importantíssima. Ele disse, rapaz, no Brasil criaram uma estrutura para o poder público fazer as coisas e uma outra para não deixar fazer. Rapaz, e tem muito de verdade, rapaz. O que tem de órgão e de atividade para atrapalhar o fazer as coisas. Eu não quero, com isso, dizer que não deve ter licença ambiental, que não deve ter tribunal de contas, que não deve ter... Não, deve ter tudo isso, mas que as licitações não devam ser feitas. Tá certo, eu acho que tudo deve ter, mas tudo tem uma medida, rapaz. Rapaz, o Tribunal de Contas da União não avalia que a pior solução que pode dar a qualquer problema de indício de irregularidade numa obra é mandar parar a obra. Rapaz, parar a obra significará que a obra ficará muito mais cara, muito mais mal feita, isso, aquilo outro. Diabo, tem indício de irregularidade? Faça uma intervenção, troque os dirigentes, faça o diabo a quatro, troque o contrato, mas não mande parar a obra. Mas aqui é esse negócio, para a obra.
falta de verba, não sei. Em resumo, não saiu a licença ambiental, algumas a gente pode até aceitar, mas nós conhecemos que tem coisas que são absurdas. Tem um procurador lá no Pará que já entrou 14 vezes com ação para parar Belo Monte. Cada bobagem, cada besteira, cada mentira. O negócio que vai os índios, não tem um índio, Belo Monte, não, a gente sabe, não tem um índio que seja atingido pela obra de Belo Monte, porque justamente a obra foi mudada para fazer isso. Teve um cara que explicou que o Parque Nacional do Xingu ia ser inundado. O Parque Nacional do Xingu fica 1.000 quilômetros acima de Belo Monte. Rapaz, quer dizer, então, eu estimo que Bosco esteja certo, que as coisas caminhem. Agora, o que a medida provisória fez, reduzindo as receitas das estatais federais, como Chesf, Furnas, e, última em análise, a Eletrobras, dificilmente tornam essas empresas viáveis, mesmo com esses 7,5 bilhões. Esses 7,5 bilhões, primeiro é preciso ter fé também que esses 7,5 bilhões vão ficar aí à disposição da definição da diretoria da Chesf, certo? Dos interesses aqui no Nordeste, etc, etc. Ao bel prazer nosso para fazer. E se as obras que nós vamos fazer, porque essa é uma outra questão, se as obras que a Chesf vai fazer interessam ao Nordeste. Eu ainda sou, se quiserem dizer retrógrado nisso, pode dizer eu sou. Mas para mim, a Chesf deve ser uma empresa do Nordeste para o Nordeste. Não me interessa fazer obra lá no Sudoeste, nem não sei aonde. Eu quero obra aqui, na região Nordeste, porque foi para isso que ela foi construída, implantada, e foi assim que ela prestou o grande serviço, e é assim que nós precisamos. E cada região do Brasil que tenha a sua Chesf, certo? Então, esta é a minha colocação. Agora, eu duvido que as coisas vão ficar assim. Bom, para fazer um repasse e terminar essa história, certo? Eu queria justamente dizer, fechar com uma, não passe agora não, mas com um quadro que eu preparei ainda ontem, que mostra exatamente qual é o efeito dessa redução de energia que vai ter aí, viu? E, portanto, o que é que a Chesf está contribuindo para isso e o que os outros não estão contribuindo, viu? Veja bem, mas antes de mostrar isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, que ninguém se iluda, os interesses econômico-financeiros de grandes grupos que estão atrás disso e os interesses políticos que não tiverem condições de confrontá-los. Veja bem, a medida provisória, a lei estabelece que as empresas que estavam com concessões amortizadas ou a amortizar, etc. e tal, zera tudo e vai vender a energia bem baratinha, né? E a transmissão também vai ser bem baratinha, né? Então, muito bem, fica barato. Agora, ela vai poder fazer isso com todas as empresas? Eu duvido. Já as de São Paulo, do Rio, já de Minas, etc., já criaram a dificuldade e não vão se submeter a isso, porque daqui para 2017, que é quando eles vão, ou 2015 mesmo, tem eleição no meio, essas coisas vão mudar, e isso vai ter outro desfecho, porque o modelo que foi implantado é inviável, está na cabeça daquele cara que está lá na EP, certo? Foi ele, tudo indica, o criador disso, e nós vamos ver que não tem viabilidade. Agora, tem um resultado prático imediato. Veja, a última